Exercício 56. O cientista Richard Feynman, Prêmio Nobel de Física de 1965, fez comentários sobre o processo de combustão em uma entrevista chamada Fun to Imagine. Segundo ele, à primeira vista, é impressionante pensar que os átomos de carbono de uma árvore não entram em combustão com o oxigênio da atmosfera de forma espontânea, já que existe uma grande afinidade entre essas espécies para a formação de CO2. Entretanto, quando a reação tem início, o fogo se espalha facilmente. Essa aparente contradição pode ser explicada pois. Muito bem. É uma questão clássica de cinética, né, pessoal? A gente aprende lá, em cinética química, que para uma reação acontecer, ela, entre o reagente e o produto, a gente aprende que existe uma espécie chamada complexo ativado que tem que ser obtida antes de se formar o produto, tá? E para se atingir o complexo ativado é necessário uma série de coisas muito específicas que tem que acontecer com os reagentes, né? A gente tem um momento da colisão que tem que ser com orientação adequada, com energia suficiente para quebrar as ligações e tudo mais, né? A dificuldade que todos esses critérios representam, né, a energia necessária para que todos esses critérios sejam satisfeitos, a gente chama de energia de ativação, tá? Sem a energia de ativação, eu não consigo levar o reagente até o complexo ativado. Eu só consigo ir para o produto se eu passar por esse caminho. Esse caminho direto de reagente para o produto, na verdade, não existe, tá? E como que a gente representa isso energeticamente? Se a gente faz um gráfico de energia, pode entender essa energia como entalpia, por exemplo, tá bom? E a gente coloca aqui nesse eixo o caminho da reação, que são esses 3 passos, né? Reagente, complexo ativado, produto. A gente aprende o seguinte: numa reação exotérmica, como é uma reação de combustão, né, que libera calor, a gente tem os reagentes lá com alta energia, né? Então, vamos pensar aqui que a gente tem o carbono e o oxigênio, tá? E os produtos têm baixa energia, porque a gente vai ter uma emissão de calor durante o processo de combustão. Então a gente pode imaginar lá o CO2 como produto lá com baixa energia, né? Só que entre esses dois não tem um caminho direto, a gente tem que passar pelo complexo ativado, que sempre tem mais energia do que reagente produto. Então a gente sempre vai ter que passar aqui por esse ponto, que é justamente a energia do complexo ativado. E a energia necessária para a gente ir aqui do reagente para o complexo ativado é justamente a energia de ativação, tá? Algumas reações têm essa energia de ativação bem baixinha, então são reações que acontecem sem precisar de, sei lá, uma faísca ou alguma coisa para iniciar, né? Mas tem reações como a combustão, por exemplo, que ela tem uma energia de ativação relativamente alta. Então a gente precisa de uma chama, de uma alta temperatura, de uma faísca, de uma brasa, né? Para que essa reação comece a acontecer. E por que eu não preciso eu, assim, externamente ficar fornecendo energia? Porque como a reação é exotérmica, você tem uma liberação de calor, né, da própria reação. O calor liberado por essa reação vai fornecer energia de ativação para que a reação continue acontecendo em cadeia, né? Então, a resposta é isso, a energia de ativação, que é um pouco alta. Então o carbono e o oxigênio não basta estar em contato apenas para ter a reação de combustão, tá? Então vamos ver as alternativas. Essa aparente contradição pode ser explicada pois a reação depende de um processo que concentre o carbono para ocorrer? Não, o carbono ele não fica mais ou menos concentrado antes de pegar fogo, né? Então, não é A. O fogo torna a reação desfavorável? Claro que não, o fogo fornece energia para a reação acontecer, ao contrário. O fogo depende da presença de CO2 para começar? Não, inclusive ele precisa de oxigênio. Se tiver CO2, vai ser até difícil de acontecer o contato do oxigênio com o carbono. O átomo de carbono da árvore é muito mais resistente ao oxigênio do que
os átomos de carbono dispersos no fogo. Aqui não faz sentido nenhum, né? E aí, a reação precisa de uma energia de ativação para começar. Pronto, é isso, né? Ela precisa de uma energia de ativação para começar a ocorrer. Então, alternativa E, qualquer dúvida, é só mandar mensagem. É uma questão de cinética química, tá, moçada? Um abraço, tchau, tchau.